Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 26 de setembro de 2019, a gente vem gravar o segundo vídeo do dia, edição noturna, para a gente poder dar ênfase às principais notícias que circularam aí pelos corredores de São Januário. Hoje, um dia bastante agitado no Vasco da Gama. Com relação a reforços, o Vasco fez uma contratação que pegou muitas pessoas de surpresa. O Vasco fechou com Fred Guarín, o volante colombiano de 33 anos. Guarín vem para o Vasco da Gama com um contrato até dezembro. O jogador estava atuando no futebol chinês. A última partida que este atleta fez foi no dia 6 de julho. Esse jogador que tem passagem pelo Saint-Étienne da França, pelo Porto de Portugal. O apogeu, o ápice da carreira dele ocorreu na Inter de Milão. Então, embora seja um jogador experiente, não faço juízo de valores, espero vestir a camisa do Vasco. Trata-se de um jogador que está há mais de 2 meses sem jogar futebol. Jogador que tem 33 anos e é um jogador que vem como aposta. Assim como veio Marquinhos, assim como veio Valdívia e Bruno César. Jogadores que também são experientes, mas que vieram fora de forma. O Vasco, nessa posição aí para volante, o Vasco tem bastante jogadores e, na minha humilde opinião, creio que não era uma posição obrigatória o Vasco trazer neste momento. O Vasco também conseguiu avançar nas negociações no que tangencia o meia do CRB, Felipe Ferreira. O Vasco está esbarrando em 2 obstáculos. É o tempo, porque o Vasco tem até sexta-feira para poder deixar tudo acertado, assim como a liberação do CRB. Entre Vasco e a equipe da Ferroviária, que detém os direitos federativos do atleta, está tudo ok. O atleta também deu aval positivo. Inclusive, este atleta se reuniu hoje com a diretoria do CRB para tentar uma rescisão contratual de forma amigável. Felipe Ferreira tem sido destaque do CRB na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 4 jogos fez 4 gols e esta posição de meia é uma posição muito carente no Vasco da Gama. Acho que é um jogador promissor que muito poderia agregar ao Vasco da Gama. Então, um dia bastante agitado aí com relação a contratações. O Vasco da Gama, ele treinou hoje no CT do Almirante. O Thales Magno, mais uma vez, foi poupado. O atleta reclamou de dores no pubis. No entanto, o Thales Magno não preocupa para a partida contra o Corinthians. Thales Magno fez alguns exames de imagem
nada foi constatado e tudo indica que ele terá plenas condições de atuar contra a equipe paulista. O Wesley treinou hoje no lugar do Henriques, que está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo que ele havia tomado na partida contra o Atlético Paranaense. A princípio, o Andrei ele vai substituir o Richard, que não poderá atuar por ter vínculo com o Corinthians, assim como o Felipe Bastos. Correndo aí por fora está o jovem talento das divisões de base, o Bruno Gomes. Mas a princípio o Andrei deve começar esta partida. Tomamos conhecimento que a arbitragem para este jogo será o Ricardo Marques Ribeiro, o que demonstra total falta de representatividade desta diretoria do Vasco junto à comissão de arbitragem. Esse cidadão que na última década aí foi um dos árbitros que mais prejudicou o clube de regatas Vasco da Gama. A gente sabe que o Corinthians foi desclassificado da Copa Sul-Americana ao empatar de 2-2 lá no Equador. Então, pode ser que haja alguma compensação a favor da equipe corintiana, ainda mais tratando desse árbitro Ricardo Marques Ribeiro. Então, todo cuidado é pouco. A gente viu aí que o Vasco está sendo prejudicado jogo após jogo por causa de erros gritantes de arbitragem e ainda assim com auxílio do VAR. Então, todo cuidado é pouco, porque eles vão querer compensar para a equipe corintiana. Outra notícia hoje que ganhou ênfase em São Januário foi que o presidente Alexandre Campelo solicitou uma reunião com o Conselho de Beneméritos. O Conselho de Beneméritos acatou este pedido. Esta reunião ela foi marcada para o dia 4 de outubro, vai cair numa sexta-feira, e vai ser conversado lá sobre o projeto de ampliação de São Januário. Eu vou dar minha humilde opinião aqui. O Alexandre Campelo ele quer fazer CT, ele quer fazer reforma no Colégio Vasco da Gama, ampliar São Januário, ele quer fazer tudo. Só que o principal ele não faz, que é pagar os salários dos funcionários e dos atletas. É inadmissível o Conselho de Beneméritos, assim como o Conselho Deliberativo do clube, não cobrar do Alexandre Campelo o que é essencial neste momento: salários em dia. Muita inversão de valores, construção de CT, reforma de São Januário, do colégio e os salários. É justo com o ser humano? Faça uma reflexão, torcedor do Vasco. Se fosse você que estivesse 4 meses sem receber salários, como que vocês estariam? Então eu deixo aqui para reflexão de todo mundo. E com relação a essa reunião que vai ter no dia 4, para mim essas reuniões do Conselho de Beneméritos e do Conselho Deliberativo podem ficar chateados comigo, conselheiros do Vasco, mas para mim é um circo. Depois que aquela sindicância contra o Campelo não foi para frente, vocês não têm credibilidade com mais nada, na minha humilde opinião. Assim como fizeram tanto alarde aí para aquele empréstimo de 20 milhões que até hoje o Vasco não conseguiu pegar este empréstimo
para poder quitar os salários de atletas e de funcionários. Isto é inadmissível, é uma falta de irresponsabilidade. A gente vê o clube sendo tocado de qualquer forma e de qualquer jeito. Não que a ampliação de São Januário não seja importante, não que CT não seja importante, não que a reforma do Colégio Vasco da Gama não seja importante. Agora, o básico tem que ser colocado em dia, em primeiro lugar, para que esses projetos venham ser tocados. A gente tem que ter prioridade e responsabilidade. Esta é a minha opinião. Peço encarecidamente para vocês inscritos e vocês que estão a me visitar, para vocês poderem deixar a opinião de vocês na descrição deste vídeo. E essas eram as notícias que eu gostaria de trazer para vocês, meus amigos. Saudações vascaínas e Vasco neles. Valeu!